caros irmãos, caras irmãs do Grupo São Jerônimo. Com grande alegria partilho com vocês o Evangelho de hoje, ao início dessa semana, segunda-feira. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos 16 até o versículo 18. São apenas 3 pequenos provérbios inseridos no capítulo 8, mas que são muito importantes para a nossa reflexão discipular. Falam sobre a questão do ouvir a palavra com generosidade, com disposição, assim como terminou a explicação que Jesus fez sobre a semente lançada nos vários campos e, sobretudo, no campo bom, aonde ela deve ser, obviamente, acolhida com essa disposição do coração, para que assim produza o fruto, verdadeiro, ou seja, que produza abundante fruto também. Este tema do ouvir e do praticar já foi explorado ao final do discurso da planície, quando Jesus comparava a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia, para dizer desta relação entre o ouvir e o praticar. E por isso hoje o texto inicia no versículo 16, nos dizendo: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama, mas colocá-la num lugar à vista, não só para iluminar aqueles que estão dentro, mas Lucas nos coloca numa perspectiva maior para colocá-la possivelmente no lugar mais alto da casa, para que todos aqueles que se aproximam ou entrem na própria casa possam ser iluminados pela luz. Isso quer dizer que aquele que recebeu a palavra de Deus na sua própria existência, na sua própria vida, deverá também ser luz para os outros. Não devemos guardar, ou seja, não devemos reter a palavra fecunda ou fecundada em nós, simplesmente para o nosso bel prazer, mas também para poder transmitir e levar vida, levar plenitude de vida para as pessoas. Por isso Jesus continua dizendo no versículo 17, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Com isto, Jesus obviamente não quer demonstrar uma questão contrária para com os discípulos, mas quer justamente reafirmar aquilo que ele já vinha dizendo anteriormente, ou seja, de que esta palavra fecundada, ela deve ser progressivamente demonstrada. É o que nós notamos, creio eu, no próprio testemunho da nossa vida, da nossa existência. Se estamos fecundados por uma palavra verdadeira, por uma palavra de sabedoria de Deus, por aquilo que vem propriamente do alto, o nosso testemunho, a nossa vida estará em conformidade com toda esta realidade. Por isso Jesus ainda termina proverbialmente dizendo: prestai atenção como ouvis. Em muitos momentos do terceiro evangelho, do evangelho lucano, Jesus falará sobre esta temática da atenção, como de fato se ouve a palavra, com que atenção, com que disposição, com que generosidade,
com que forma, né, esta palavra realmente recai na nossa própria existência. E aqui creio que nós podemos abrir talvez uma temática muito importante, que é a temática da oração com a própria palavra. Creio que aqui está o primeiro passo, não é o único e nem termina o passo aqui, mas ele é necessário para que ela de fato fecunde a nossa vida, com que ela alcance raízes no nosso próprio coração. Por isso Jesus vai terminar, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que tem, se aquele que não tem, aliás, será retirado aquilo que pensa ter. É o que de fato está em continuidade com esta reflexão, ou seja, quanto mais fecundos nós nos tornamos, esta realidade, né, da própria palavra fecunda, ela vai obviamente crescendo dentro de nós. Mas quem tem uma disposição contrária, mesmo que ouça, né, a palavra de Deus, se ela de fato não entra no coração e depois não é testemunho para o mundo, para as pessoas, e ela de fato não produz algum fruto, tanto, né, eclesial como social, em diversos âmbitos, ela também acaba morrendo dentro da nossa própria existência. E aí, obviamente, como o próprio texto diz, acaba sendo retirado aquilo que alguém pensa mesmo possuir, ou seja, possuir o Evangelho, possuir a palavra. Portanto, esta mensagem hoje é muito importante para nós, é uma dinâmica, né, de ouvir e ao mesmo tempo de testemunhar a palavra de Deus. Para ouvir é necessário atenção, generosidade, é necessário um coração aberto. Para testemunhar é necessário com que, de fato, esta fecundidade, né, da palavra, ela, de fato, se realize na nossa vida. Vivemos num mundo em que talvez o barulho, a distração, tantas realidades interiores que nós introjetamos nos dificultem de viver esse caminho. Mas é o convite que Jesus nos faz. Já nos fez anteriormente na parábola da semente, na sua explicação, e agora de forma proverbial nestes 3 breves versículos que hoje meditamos. Que eles possam hoje serem os fios condutores da nossa oração e também do nosso testemunho como cristãos aonde estivermos. Um abraço, tenham todos uma excelente jornada.